Oi gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho da minha história. Já tem um outro vídeo onde eu contei uma história bem mais antiga, em torno de 10 anos atrás. E hoje a minha vida está completamente diferente de como ela estava quando eu gravei esse primeiro vídeo. E eu acho que já é o momento de contar para vocês como eu cheguei até Florianópolis, como eu cheguei até essa casa, como eu consegui transformar a minha vida de, digamos assim, de um quarto escuro para uma casa ensolarada com vista para o mar. Eu acredito que essa história pode inspirar muitas pessoas que possam estar passando por situações como as que eu estava passando anteriormente. E por isso que eu quero contar essa história. Às vezes a gente guarda as coisas pra gente e a gente não percebe o quanto alguém aí do outro lado pode estar precisando ouvir a nossa história para ter esperança e para acreditar que você pode sim evoluir de um quarto escuro para um ambiente completamente diferente e ensolarado. Eu estou trabalhando com as terapias holísticas, tem quase um ano já, né? Mas o meu processo ele se iniciou bem antes. Eu passei por algumas coisas quando eu era um pouco mais jovem, hoje eu estou com 35 anos. E depois eu, digamos assim, endireitei um pouco a minha vida, mas ainda não estava fazendo o que eu realmente queria. Eu não estava ainda sendo a pessoa que eu queria ser. Porque, principalmente, eu não tinha descoberto ainda quem era a pessoa que eu queria ser. Então, eu fiquei fazendo qualquer coisa, como muitas pessoas fazem. Eu fiquei apenas preocupada em pagar as minhas contas, em colocar comida na mesa, em ter uma casa e fiquei na famosa corrida dos ratos, né? Que é o ratinho correndo na rodinha sem sair do lugar, né? E aí você trabalha, você produz e você não está feliz com aquilo, mas se as suas contas estão pagas, você acaba, de certa forma, dizendo, é o que dá, então vamos nos dar por satisfeitos. Mas eu cheguei num ponto em 2017 que eu não conseguia mais me dar por satisfeita. E eu comecei a me questionar, o que estou fazendo aqui? Né? Qual o legado que eu vou levar dessa existência, dessa vida? Então eu comecei a realmente procurar o que eu realmente queria fazer. Eu trabalhava como Uber na época e só trabalhava muito, muito, muito. Trabalhava 15, 18, 20, cheguei a trabalhar já 36 horas sem parar, sem dormir, comendo salgadinho na rua, tudo em busca de mais dinheiro. E eu não tinha percebido que o dinheiro era uma energia. E muitas pessoas tratam do dinheiro como se ele fosse uma coisa ruim, uma coisa pejorativa, porque elas estão sempre correndo atrás dele, e quando ele chega até elas gastam pagando conta e não sobra nada, então o dinheiro, ele acaba não sendo bom. Elas correm atrás dele, mas ele não traz a satisfação para elas que elas precisam. E eu comecei a entrar nesse ciclo. Eu não ganhava mal trabalhando de Uber, mas trabalhava muito. E não tinha tempo para as outras coisas, não tinha tempo para o meu lazer. E nos momentos que eu parava, eu só queria ficar deitada e dormir, descansar e depois começar tudo de novo.
E eu comecei a entrar numa crise existencial realmente, né? Onde eu deixei tudo, eu tinha um apartamento montado, eu tinha uma vida específica, mas uma vida que estava tocando em looping, ela estava acontecendo, somente acontecendo, só girando e não me trazia satisfação e era todo dia igual. Então eu resolvi deixar tudo isso, eu saí da casa onde eu morava com a minha irmã e fui, digamos assim, tentar entender quem eu era. E eu acabei encontrando muitas coisas sombrias, porque todos nós temos, né? O principal eu acho que é a gente assumir esse nosso lado sombrio e começar a curar essa parte sombria, né? Eu creio que eu já tenha falado em algum vídeo aqui sobre um filme chamado O Efeito Sombra. Assistam esse filme porque é o que está ali, né? Nós não podemos continuar negando as nossas sombras, nós temos que enxergá-las, admitir que elas existem, né? E abraçá-las e amá-las e deixar que elas vão embora. Só que nós não fazemos isso, nós ficamos tentando nos esquivar dessas sombras. E aí, tentando se esquivar dessas sombras, o que nós fazemos? Nós acabamos não sendo quem nós somos. E acabamos não corrigindo essas sombras. Porque se elas existem, elas estão ali para te ensinar alguma coisa. Elas estão ali para você evoluir de alguma forma. Então, quando você admitir que aquilo existe, você consegue resolver, né? Porque se eu não admitir que eu tenho um problema, eu não tenho como saná-lo. Se eu estiver com gripe e eu continuar, não estou com gripe, não estou com gripe, não estou com gripe, eu não vou tomar o remédio para curar a minha gripe e eu vou continuar com gripe. E é a mesma coisa que acontece com as nossas sombras. Então, dentro disso, eu tive que descobrir muita coisa sobre mim, coisas boas e coisas ruins, e descobrir o meu trabalho também. Olha, gente, aquela ali é a assombração, a minha gatinha. E eu descobri essas sombras e eu comecei a tratá-las. Só que nesse processo, eu passei por muito sofrimento e esse sofrimento, ele é desnecessário. Só que como nós temos apego às coisas, a gente acaba sofrendo, né? E eu tô aqui para falar isso para vocês porque não é porque algumas pessoas passam por um processo dolorido que todo mundo tem que sofrer com os processos. O problema que faz a gente sofrer é que a gente fica negando aquilo. Então a gente dá uma volta imensa, né? Somente para tentar se proteger dos nossos defeitos. A gente não quer admitir que nós temos defeitos. E aí é dessa forma que a gente vai se atrapalhando, né? Então eu larguei tudo, saí da casa e fui morar num lugar, não deu certo, fui morar em outro lugar, não deu certo. Aí acabei mudando para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, estava morando com uma pessoa, também não deu certo. E aí eu consegui um local emprestado e desse local eu comecei a me equilibrar. Eu passei muito tempo sozinha, muito tempo só comigo, só trabalhando com os meus clientes da época, que eu já estava fazendo apometria, né, em abril de 2018, e também comigo mesma, descobrindo quem eu era, descobrindo as minhas falhas, né, e descobri muita coisa desagradável. Só que quando eu percebi que aquilo não era eu, que aquilo era só algo que estava se materializando para mim, porque eu precisava curar aquilo para eu aprender alguma coisa, aí as coisas foram sumindo. Conforme eu pegava uma coisa, apertava o dedo naquela feridinha que doía e eu admitia que aquilo existia, entendia o porquê que aquilo existia, eu conseguia deixar aquilo partir. Então eu fui me corrigindo, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa que estava sempre preocupada, e hoje eu consigo ser uma pessoa bem mais tranquila. Ainda tenho os meus momentos, porque todo mundo é falho, mas eu consigo ser uma pessoa mais tranquila.
E em junho eu recebi um aviso, um sinal de que já tinha dado o meu tempo ali naquela cidade, que eu tinha que ir embora, que eu tinha que buscar realmente aquilo que ia ser o meu futuro, né? Que já não é mais o meu futuro, é o meu agora. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia para onde eu estava indo, eu só ouvia uma voz na minha cabeça, uma intuição me dizendo: vai embora, segue o caminho que eu tô te mostrando. Eu via isso como se Deus estivesse falando comigo. Porque você vai chegar aonde você precisa chegar, você vai estar onde você precisa estar. E eu já tinha começado esse processo de soltar tudo, sabe? De não temer as coisas, de confiar que as coisas iam dar certo. Então eu peguei todas as minhas coisas no final de agosto e eu resolvi ir embora. O caminho eu sabia que era para o sul, mas eu não sabia se eu ia chegar no objetivo, no local onde eu estava realmente indo, né? Eu defini um local e estava indo para lá sem saber quanto tempo eu ia ficar, se ia ficar no mesmo lugar, se era só uma passagem, mas eu estava indo. Então eu saí da minha casa e fui para Curitiba, coloquei todas as minhas coisas dentro de um carro, tudo que eu tinha. Eu não tinha muita coisa, eu tinha só malas de roupas e um micro-ondas. E eu coloquei isso dentro do carro e fui. Dei carona para algumas pessoas e cheguei em Curitiba, fiquei 2 dias na casa de uma amiga em Curitiba e ia seguir para o Rio Grande do Sul. Mas eu não estava conseguindo carona, né? Pessoas para levar, e a viagem ia ficar bastante cara, porque eram em torno de 1.000 quilômetros ainda que eu ia andar. Eu já tinha andado quase 1.000 quilômetros, né? Até Curitiba, e eu ia ter que andar mais uns 1.000 até o local que eu estava indo. E era uma viagem cara, eu estava dentro de um carro com todas as minhas coisas, mas eu tinha quase nada de dinheiro. E nesse período que eu fiquei viajando também, eu não tinha como continuar o meu trabalho, né? Então eu tive que desmarcar as coisas que eu tinha, as pessoas que eu tinha que atender, e abrir mão, né, de receber também por aquelas sessões que antes eu recebia. E como eu não consegui oferecer nenhuma carona para essa outra cidade, eu acabei fazendo um outro caminho, porque para vir por Florianópolis eu consegui pessoas querendo carona, né? Eu ia andar um pouco mais, mas no final das contas ia ficar mais barata a viagem para mim, porque eu conseguiria pessoas para levar. E tinha uma pessoa que eu conhecia em Florianópolis que me chamou para ficar na casa dela, e eu vim e fiquei quase 2 semanas ali, e depois eu estava partindo novamente para o sul. Aqui também eu comecei a passar por um processo grande de transformação, né? E comecei a me tratar de muitas coisas, comecei a descobrir coisas surreais, né? Dentro da minha mediunidade, dentro do meu próprio trabalho. Comecei a mudar a minha técnica e me tratar também, porque era uma coisa que eu não fazia antes, né? Eu tratava das pessoas, cuidava das pessoas, mas não cuidava de mim. Então, eu estava indo de novo pro Rio Grande do Sul, passei pela casa de uma cliente que se tornou uma amiga, né? Que ela tem um filho pequeno que estava doido para me conhecer, e como era no meu caminho, eu fui para lá. Conheci eles, fiquei também 2 dias na casa dessa amiga e também ajudei o filho dela. A gente fez uma limpeza lá na casa, e depois eu ia seguir de novo para o Rio Grande do Sul. E acabou que no meio do caminho eu não fui mais para o Rio Grande do Sul. Eu encontrei uma amiga no meio do caminho e voltei para Florianópolis.
E quando eu voltei para cá, eu percebi que tudo estava me empurrando para cá. E eu estava querendo ir para outro lugar. E então, novamente, aquela vozinha na minha cabeça falou: é aqui, é aqui, é aqui. E eu comecei a ter alguns sonhos, comecei a fazer alguns desenhos. E esses sonhos me guiaram até essa casa que eu estou hoje. Né? Eu sonhei com uma casa amarela em cima de um morro, que o sol às 3 horas da tarde ficava à direita, aqui mais ou menos nessa direção. Né? E esse desenho era bem completo. E eu também tinha sonhado que eu ia morar numa casa amarela em cima de um morro. E acabamos conhecendo uma pessoa que falou de uma casa em cima de um morro, né? Eu e a pessoa que mora comigo hoje, que é também minha sócia. E ele não alugava a casa de jeito nenhum, mas mesmo assim pedimos o telefone dele e fomos conversar com ele. Quando eu vi a casa e vi que a casa era amarela, que era em cima do morro, que o sol ficava às 3 da tarde do lado direito, eu disse: é essa casa, né? Não tem como não ser. E conversamos com o proprietário e ele disse que tinha pena de alugar e ficou meio assim, mas ele gostou muito da gente, ele estava ocupando pouco a casa. Em resumo, 15 dias depois estávamos morando na casa. E onde estou aqui até hoje. Aconteceram muitas coisas no decorrer desse tempo, né? Passei por muitos processos, passamos, né? Todos que já estiveram aqui com a gente, mesmo que por pouco ou por muito tempo, por mais tempo, passamos por vários processos, tivemos coisas muito fantásticas e coisas muito tristes e coisas muito difíceis que enfrentamos até agora, mas no final das contas isso serviu só para reforçar ainda mais que essa era a minha missão, esse é o local onde eu tenho que estar. E isso tudo só aconteceu porque eu deixei de querer a segurança desse mundo material, dessa terceira dimensão. Eu, por mais que tivesse difícil a parte financeira, tivesse difícil a convivência com as pessoas, tivesse difícil os processos que estava passando, tivesse, nossa, chorava e passava por muitas coisas difíceis, porque o autoconhecimento não é uma coisa fácil, porque nós não passamos por isso desde o princípio da nossa vida, né? Pelo contrário, desde que a gente é pequeno, a gente vai sendo barrado de sentir, barrado de pensar, barrado de querer, e a gente vai absorvendo aquilo que as pessoas ao nosso redor dizem e pensam e querem, o que fala na TV, como nossos pais viveram, como nossos avós viveram, como os nossos amigos estão fazendo, e a gente acaba não percebendo que a nossa experiência é nossa e que nós temos que descobrir quem nós somos e não ficar vivendo dentro dos padrões de outra pessoa. E como eu já disse, o dinheiro é uma energia como qualquer outra, né? E só que nós aprendemos na sociedade que o dinheiro é uma energia ruim, porque o dinheiro ele só existe para alguém ser rico e o outro ser pobre, e as pessoas sofrerem, e isso não é verdade. Isso é a realidade de muitas pessoas, porque é como elas aprenderam que é o dinheiro, então elas lidam com o dinheiro de uma forma diferente, e aí elas acabam tendo essa ideia pejorativa, né? Então, quando elas veem lá na Bíblia, né, que é mais fácil um camelo passar passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no céu, ela já fala: nossa, eu tenho que ser pobre, senão eu não vou para o céu, né? E na verdade ela não percebe que essa passagem ela não está equivocada, mas ela não é compreendida da forma como deveria, né?
que buraco de agulha era uma passagem, né, que tinha nas cidades antigamente, né, creio eu que na época de Jesus, e que essa passagem era própria para passar camelos. Só que o camelo ele não podia passar carregado. E o camelo ele tem facilidade de dobrar as pernas e de ajoelhar, né? Então essa passagem ela era própria para isso, para que as pessoas não conseguissem entrar na cidade com mercadorias em cima do camelo. Então o camelo tinha que ser descarregado, o camelo ajoelhava e passava por esse buraco. E o que significa isso? Que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Significa que para você herdar o reino dos céus, ou seja, isso não significa que exista céu, existe inferno. O que eu estou dizendo é que para você realmente viver as coisas com plenitude, né? E para você ter um caminho bom, você tem que ser humilde, ou seja, ajoelhado, né? E sem as coisas que você tem, as coisas materiais, né? E isso não significa que você tem que ser pobre, que você tem que viver na miséria para você ter a plenitude. Não é verdade isso também. Só que você pode ser milionário, mas você ser uma pessoa humilde, você ser uma pessoa que não se utiliza desse dinheiro para humilhar as pessoas, para tratá-las mal, que você utiliza desse dinheiro de uma forma positiva. Você ajuda as pessoas, né? Você dá uma vida boa para sua família, você tem os bens materiais que te proporcionam alegria. Isso não é ruim, né? Então, voltando, eu vim parar aqui e depois de bastante tempo correndo e tentando acertar as coisas, hoje eu posso dizer que lá daquele quarto escuro, onde eu não tinha dinheiro, onde eu não tinha prosperidade, onde eu era uma pessoa triste, onde eu era uma pessoa que estava aqui e nem sabia por que estava, né? Eu saí daquele quarto escuro e hoje eu tô aqui nesse cenário ensolarado. Hoje tá nublado, né? Por incrível que pareça, porque aqui tá sempre o tempo bom. Uma das coisas que eu gosto bastante daqui é que o tempo é muito gostoso, não é nem frio demais, não é calor demais, né? Claro que em algumas épocas do ano é bem calor também, mas eu hoje não acordo preocupada em pagar as contas, eu acordo com vontade e determinação de fazer o meu trabalho bem feito e ajudar as pessoas. O dinheiro é uma consequência, porque o dinheiro é energia. Então hoje não me falta nada, hoje eu estou conseguindo viver uma vida feliz, uma vida plena. Eu posso comer as coisas que eu gosto, eu moro num lugar que parece um sonho, né? O lugar que eu sempre sonhei. Eu acho que se eu tivesse um sonho desde a infância, seria um lugar assim, né? Porque é tranquilo e não tem barulho, as pessoas não me incomodam, eu consigo trabalhar na minha própria casa, né? Eu estou perto da natureza, eu tenho aqui as minhas gatas, tenho os meus cachorros e acordo de manhã vendo um pomar lindo que tem no fundo da minha casa e tenho a praia aqui na frente e todo mundo pode sair do quarto escuro e chegar num ponto em que possa ter a plenitude, né? Possa ser feliz. Só que a questão é, você vai ter coragem de encontrar suas sombras, abraçá-las, entender o porquê elas estão ali e corrigir aquilo que você precisa corrigir para você se tornar a pessoa que você é, porque a grande maioria das pessoas não é quem deveria ser, não é a pessoa que realmente é, elas são as cascas que foram colocadas nela desde que nasceu, né? Eu dei um exemplo esses dias, conversando com uma pessoa, que nós, quando nascemos, a gente ganha um cobertor,
né? E cada vez que nós somos ensinados, nós estamos ganhando outro cobertor. E a gente não se importa, porque a gente sente frio quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, porque a gente precisa de uma orientação, porque a gente não sabe nada da vida, né? A gente pode ter a carga que veio de outras vidas, mas a gente não tem ainda isso no nosso consciente. Então nós vamos aprendendo com as outras pessoas como lidar com as coisas, né? E muitas vezes isso vai abafando aquilo que você quer ser. E aí você vai colocando cobertor sobre cobertor sobre cobertor, e quando você tá lá nos seus 20, 30, 40, 50 anos, você tem 30 cobertores em cima de você. E aí você começa a querer o seu despertar espiritual, e começa a te dar calor, é cobertor demais, é casca demais, são conceitos que vieram dos outros, que muitas vezes você nem testou para ver se é aquilo mesmo que você quer para sua vida, e você, eu tenho que ser advogado, porque todo mundo na minha família é advogado, e às vezes não é aquilo que você que você quer ser, né? Eu preciso ter um emprego fixo, eu tenho que ter uma carteira assinada, porque isso é segurança. Às vezes não é essa segurança que você precisa. Às vezes você, trabalhando, por exemplo, de freelance, ou trabalhando para si mesmo, ou abrindo seu próprio negócio, você vai ter uma segurança até maior, né? E aí você vai mudando, meu conceito de segurança era esse que a minha família me ensinou, era esse que eu aprendi na sociedade, mas agora eu entendi que o meu conceito de segurança tá um pouco equivocado, eu estou aprendendo uma outra coisa, né? E aí você vai abrindo para aprendendo coisas novas, e com isso você vai descobrindo, né, o que você realmente tem que fazer da sua vida, né? Não existe uma regra, não existe um padrão. O padrão é o seu autoconhecimento. Você se conhecendo e descobrindo o que você precisa fazer para ser feliz, o que você precisa fazer para realizar as suas coisas. Se você tiver numa vibração boa, você pode fazer qualquer coisa que você fizer vai te trazer a prosperidade. Não estou falando de prosperidade só de dinheiro, estou falando de prosperidade, não sei, de respirar um ar puro, né? De você ter tranquilidade dentro da sua casa, de você não brigar mais com as pessoas, de você se dar bem com a sua família, né? De você ser amada por alguém. Então a prosperidade, ela não é só dinheiro, a prosperidade, ela é muito mais do que isso. E eu demorei para entender isso, porque eu sempre tive a impressão de que eu precisava sempre ganhar mais dinheiro para ter uma vida melhor. E às vezes que eu ganhei mais dinheiro, eu não tive uma vida melhor, porque eu não estava fazendo aquilo que eu queria. Então, se hoje eu estou ganhando talvez menos do que eu já ganhei em outras épocas da minha vida, e eu estou mais feliz, isso é prosperidade. Mas isso não significa também que eu não posso ganhar mais agora, só porque eu agora sou feliz, então eu não posso mais ganhar. Isso não existe, né? Nós podemos gerar essa energia de forma infinita, né? O dinheiro, se você for ver bem, ele é um número digitado em um computador. Se todas as pessoas da Terra forem nos bancos hoje e falar, eu quero sacar tudo que eu tenho, o banco não tem esse dinheiro para dar para vocês. É só uma energia, um número digitado. Então, o que impede do número digitado na sua conta ser maior? De, ao invés de ter 1, 2, 3 dígitos, ter 10 dígitos, ter 8 dígitos, ter 7 dígitos, né? Nada impede. O que impede a gente de encontrar a prosperidade de uma forma geral é o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa insatisfação, a gente se deixar contaminar pelo que os outros falam, a gente tá no quarto escuro e a gente não enxergar nada além daquilo, e a gente ficar ali, sabe? Abraçar as pernas e ficar ali, meu Deus, eu nunca vou sair dessa situação. E quanto mais você fizer isso, mais escuro vai ficar o quarto. Então, quando você estiver no escuro e você não estiver vendo nada, simplesmente continue em frente. Continue o seu desenvolvimento pessoal, porque quando você continua esse desenvolvimento pessoal, as luzes, elas vão se acendendo, e a luz é você. Você não precisa apertar o interruptor para acender essa luz, a luz é você. E quando você vai se descobrindo, vai se desenvolvendo internamente, você vai brilhar tanto que o quarto
com a luz apagada, com todas as portas fechadas, ele vai ficar claro. E aí você vai começar a ver o caminho, né? Esses dias até eu fiz uma viagem astral aqui, e eu estava num ambiente dentro dessa viagem, onde eu entrei, eu me senti muito bem, muito feliz, só que estava tudo escuro. Tudo escuro, tudo escuro. Não dava para ver nada. Só que eu me sentia tão bem, parecia que eu estava assim num paraíso, num lugar maravilhoso, né? E eu falei, nossa, mas se eu estou me sentindo tão bem aqui, por que está tudo escuro, né? E aí eu fui andando dentro desse ambiente e eu vi um lago. E refletido dentro desse lago, eu vi um gramado verde, cheio de tulipas amarelas, assim, parecia um cenário desses que a gente vê em filme lá na Suíça. E eu vi aquela paisagem maravilhosa. Eu acho lindo essa paisagem da Suíça, né? Tem até uns vídeos aí que o pessoal às vezes posta no Facebook, de um cachorro correndo naqueles campos, e essa é uma imagem que eu acho maravilhosa, né? E eu vi, só que essa imagem estava dentro do lago, como se tivesse, naquela parte escura que eu não via, como se tivesse aquela parte escura fosse clara e estivesse refletindo, mas só o lago estava iluminado e colorido, né? E eu fiquei olhando aquela cena e eu compreendi que como eu estou no caminho certo, como eu me sinto no caminho certo, como eu estou fazendo as coisas que realmente vêm do meu coração, da minha intuição, que vem do meu propósito de vida, mesmo que eu não esteja vendo as coisas ainda de forma material, né? Eu estou formulando cursos, eu estou querendo expandir os meus atendimentos, eu estou buscando parcerias com outras pessoas e eu ainda não estou vendo isso tudo materializado, né? Eu ainda não estou vendo o gramado verde com o castelo e com as tulipas amarelas ali no caminho, mas essa realidade ela já existe. E eu estou chegando nela, ela já tem um reflexo daquilo que vai acontecer comigo de bom, que está ali dentro daquele lago. E se eu continuar no caminho, o que vai acontecer? Esse ambiente escuro, que eu não vejo ainda, mas eu sei que está ali, sei que vai acontecer, ele vai se iluminar. Então eu vou sair desse ambiente escuro e eu vou conseguir chegar lá dentro daquele sonho que está refletido dentro daquele lago, né? Essa foi a imagem que eu vi, foi dessa forma que eu interpretei essa viagem astral que eu fiz. E se você está se sentindo assim hoje, você pode ter certeza que essa escuridão vai passar. Se você continuar no caminho, se você tiver fé, se você não esmorecer, e não é porque aconteceu uma coisa que não estava no teu controle, alguma coisa que às vezes parece que está te atrasando, mas não está te atrasando, é algo para você aprender, que lá na frente tem esse cenário lindo, essa grama verde, esses campos cheios de flores, e você vai chegar lá. Mas você tem que ter coragem de dar luz às suas sombras. Tá certo, gente? Então esse é mais um pouquinho da minha história. Espero que ajude vocês no desenvolvimento. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.